Muito bem, pessoal, de volta aqui para mais um módulo, né, para mais uma aula. Caminhando no estudo dos princípios, nós terminamos na aula anterior o princípio da proteção em todas as suas três facetas. Nosso objetivo hoje é tratar do princípio da irrenunciabilidade. E a irrenunciabilidade, ela vem nesse contexto também quase com um desdobramento de uma proteção. É um requisito essencial para que todo o sistema do direito do trabalho possa funcionar. Porque de nada adiantaria, dentro daquele jogo desigual de forças que nós já analisamos em vários momentos, do trabalhador não ter a mesma capacidade de negociação com o empregador pela desigualdade econômica que há entre eles. Eu crio toda uma proteção jurídica para equilibrar, mas que permita que o trabalhador diga: eu não quero a proteção, e o jogo vai continuar desequilibrado. Não é raro acontecer na vida prática, no fórum, no dia a dia do fórum, pessoas que chegam e dizem: ele não foi registrado porque não quis, pediu para não ser registrado, ou ele não queria tal direito. Enfim, se isso fosse possível, aí a proteção, né, nós deixaríamos o trabalhador para negociar individualmente com o empregador, e na diferença de armas, o prejuízo, a exploração até, poderiam ser o resultado disso. Então, vem aliado, né, como princípio desse sistema que o direito do trabalho precisa criar, o princípio da irrenunciabilidade. Vou compartilhar aqui o material com vocês. Cadê a minha aula? Está aqui. Princípio. Poxa vida, será que eu vou ficar muito pequenininho? Vou ver se eu aumento o meu tamanho aqui, hein? Vamos ver aqui. Ih, eu saí de lado, vamos lá. Deixa eu tentar ficar maior aqui. Botar aqui um quadradinho maior, não se assuste com a feiura do professor. E vamos ver se dá certo, senão essa aula eu vou acabar ficando um pouco menorzinho. O princípio da irrenunciabilidade, portanto, que é o objeto do nosso estudo agora, prevê então que as normas trabalhistas são de ordem pública, são cogentes, e o meu Google está falando sozinho aqui, eu vou dar uma travada nele, deixa eu ver aqui, pronto, vamos ver se ele fica quietinho. Então, são normas de ordem pública cogentes e, portanto, irrenunciáveis. Os direitos trabalhistas são irrenunciáveis. Exemplo que nós vamos adotar aqui, o aviso prévio, que mereceu um tratamento específico na súmula 276 do TST, que está transcrita aqui para a gente. Olha só, o enunciado da súmula. Aviso prévio, renúncia pelo empregado. Será possível, né? E vem a súmula para dizer que o direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. Essa é a regra, né? Como está lá no princípio. Um pedido de dispensa do cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor. Notem, o empregador dispensa o empregado e diz: olha, o seu aviso prévio vai ser trabalhado. Então, você vai trabalhar para mim nos próximos 30 dias, sabendo que ao final desses 30 dias você não vai mais integrar o nosso quadro e aí você vai ser desligado. O empregado desmotivado, triste, não se sentindo à vontade mais de frequentar o ambiente, fala: por favor, você poderia deixar eu cumprir em casa? É famosa essa modalidade inexistente, juridicamente falando, de aviso prévio cumprido em casa. E aí pede para ficar em casa e não ir trabalhar no período. Pode isso, Arnaldo? Não pode, porque ele está abrindo mão desse direito. Na verdade, o aviso prévio está se tornando indenizado e aí já deve ser pago. Então, não pode abrir mão. Não, eu não quero aviso prévio, pode me mandar embora agora, não precisa me pagar. Não existe. E se isso acontecer, o empregador não se eximirá, né, de pagar, de indenizar o aviso prévio, porque o empregado não pode abrir mão dele, salvo uma única hipótese: se houver uma comprovação de haver o prestador de serviços obtido um novo emprego. Ele foi dispensado de cumprir o aviso prévio porque ele já conseguiu um novo emprego e o empregador novo falou: eu preciso de você para já. Não dá para esperar o fim do aviso prévio. E você negocia com seu empregador o não cumprimento do aviso. O que justifica essa exceção? O fato do aviso prévio ter por objetivo. A finalidade do aviso prévio é dar um tempo para o trabalhador buscar um novo emprego. Tanto é que, durante o período de aviso, o trabalhador vai ter jornada reduzida em 2 horas. Ou, se trabalhar no horário normal, terá direito a 7 dias corridos, remunerados e sem trabalho,
para que ele possa procurar um novo emprego. A finalidade do aviso prévio, esse aviso antes, né, esse aviso com antecedência, é permitir que a parte, o empregado, quando dispensado, procure um novo emprego. A empresa, quando diante de um pedido de demissão, procure o substituto. Ora, se a finalidade do instituto foi alcançada, o empregado tem um novo emprego, não haveria motivo, então, para segurá-lo mais no emprego anterior, e aí sim ele ficaria dispensado sem que isso implique renúncia. É porque agora a finalidade do instituto já foi alcançada. Correto? Então, é um princípio de não difícil compreensão, a irrenunciabilidade. Então, o trabalhador não pode abrir mão de tudo aquilo que foi conquistado em benefício dele ao longo da história, formando aí o seu patrimônio jurídico trabalhista. Exceções. Quando é que um direito trabalhista poderá deixar de ser exercido validamente ou relativizado validamente? Isso somente, veja você aqui nesse ponto de destaque, as exceções só quando expressamente previstas em lei. Então, qualquer flexibilização, vamos usar esse termo porque parece adequado aqui, qualquer flexibilização que leve a uma relativização de um direito trabalhista, ou seja, ele deixa de ser absoluto e você consegue encontrar alternativas para não exatamente observar aquele direito, isso tem que ter uma autorização legal, tem que ter uma previsão legal. Vou dar como exemplo as primeiras hipóteses em que eu posso flexibilizar de alguma maneira um direito trabalhista, extraindo da Constituição Federal, do seu artigo 7º, 3 incisos que mostram uma possibilidade de flexibilização. A flexibilização desde 88, né? Hoje em dia tão forte a conversa a respeito da flexibilização, desde a reforma, inclusive, de 2017, mas desde 88, a Constituição já prevê, por exemplo, olha só, no inciso 6, um direito essencial e importantíssimo, que é o da irredutibilidade do salário. Todos temos essa noção, esse senso comum, não precisa ser da área do direito para saber que o salário não pode ser reduzido, né? Ele, às vezes, perde seu poder de compra pelo problema inflacionário, por uma não correção no mesmo índice da inflação, mas em valores nominais o salário, em tese, não pode ser diminuído. Você está num momento hoje de pandemia e de vigência de medidas provisórias que prevêem até a possibilidade de redução de jornada e salário, até mesmo pela via de negociação individual, sem ser por negociação coletiva. Isso no contexto do nosso direito do trabalho de emergência de agora, inclusive com um questionamento da constitucionalidade disso, porque segundo a Constituição, como nós vemos aqui na redação do inciso 6, nós temos o princípio da irredutibilidade do salário. E a única exceção, né, a ressalva que se faz é salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. E aqui não tem nem dúvida de interpretação, porque o acordo é coletivo, o adjetivo está no masculino. Então, não se aceitaria, em tese, um acordo individual que reduzisse salário, por força de norma constitucional. Uma medida provisória, mesmo em tempos de pandemia e por conta dela, teria força e poderia alterar um comando constitucional? Parece que não, mas essa questão já foi levada ao STF, que se posicionou no sentido de validar, de ratificar os acordos individuais feitos na forma prevista nas medidas provisórias aí, emitidas pelo governo no período de isolamento já. Então, veja como, né, o direito está vivo, está sendo discutido e até mesmo relativizado, além, talvez, do que o sistema normativo esteja autorizando. Mas aqui, diante do princípio da irrenunciabilidade, por que nós estamos tratando disso? Porque nós temos um princípio que é o da um direito, que é um verdadeiro princípio de irredutibilidade de salário, mas com a possibilidade de, por convenção coletiva ou acordo, esse salário ser diminuído. Então, não é exatamente o empregado que está abrindo mão, que está renunciando ao seu direito de irredutibilidade, mas ao sindicato que o representa,
foi dado esse poder de negociação, inclusive para reconhecer que a empresa está numa situação muito ruim, como muitas estão nos dias de hoje, e por conta disso precisa reduzir o salário, senão a empresa vai quebrar e todo mundo vai ficar sem emprego, todo mundo vai ficar desempregado, né? Se isso é suficiente para autorizar os acordos individuais, que a medida provisória, especialmente a 936, medida provisória 936 que está em vigor, previu essa possibilidade de redução de jornada, redução de salário, inclusive por acordo individual, nós estamos discutindo. Mas o inciso 6 já previa uma possibilidade do direito ser flexibilizado, porém pela via da negociação coletiva, ok? Outro inciso do artigo 7º que eu trouxe aqui para vocês é o inciso 13, que trata da duração do trabalho. Duração normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. É o nosso módulo de jornada atualmente disciplinado na Constituição. Se eu trabalho mais de 8 horas num dia ou mais de 44 horas na semana, qual é a consequência? Fiz hora extra. E se fiz hora extra, tenho direito de receber por ela com um adicional de no mínimo 50%. Essa é a consequência natural. Porém, aqui no inciso 13 está dito assim, olha, que a duração não vai ser superior a 8 horas e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Como assim? Eu vou negociar que aquela hora que eu trabalhei a mais, eu não vou receber por ela, mas eu vou compensar, fazendo um sistema de compensação. Quando essa compensação se dá num período um pouco mais elastecido, que não de uma semana para outra, de uma quinzena para outra, nós chamamos esse sistema de banco de horas. Eu trabalhei mais num dia, estou com um crédito aqui. Um feriado que vier lá, eu emendo e uso aquelas horas de crédito com descanso, e assim sucessivamente. É possível, então, eu abrir mão do pagamento da hora extra por um descanso? Resposta, pelo inciso 13 do artigo 7º. Sim, porém, isso vai ser feito também mediante negociação coletiva. Aqui já fala em acordo ou convenção coletiva. Esse acordo poderia ser individual? Sim, em alguns casos. Por exemplo, a compensação do sábado durante a semana. Para que eu não tenha que trabalhar 4 horas no sábado para totalizar as 44 semanais, 8 horas em 5 dias da semana, 40. Ficam 4 horas para o sábado. Para que eu não tenha que sair de casa para trabalhar apenas 4 horas, eu posso diluir essas horas durante a semana. E, para tanto, a jurisprudência é tranquila no sentido de que esse ajuste pode ser feito individualmente. Eu trabalho mais do que 8 horas de segunda a sexta, mas para que eu não tenha que trabalhar no sábado. É uma flexibilização aí mediante um acordo individual, mas que a jurisprudência tolera tranquilamente, né? Valida. Notem, então, que é um balanço de não receber pela hora extra, mas ter, em troca, o descanso correspondente. Por fim, ainda, artigo 7º da Constituição, agora no seu inciso 14. Jornada de 6 horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. Precisamos saber o que é turno ininterrupto de revezamento. E o conceito atual é de que esse turno é aquele em que o trabalhador se ativa em horário misto, que abrange tanto o período diurno quanto o período noturno. Ele não precisa necessariamente estar só à noite, ele está num período misto e mais. O que acontece aqui, deixa eu só confirmar se nós estamos gravando, mesmo que veio uma mensagem aqui. Sim, estamos gravando. O que acontece aqui é que esse trabalhador tem periodicamente, em curtos intervalos de tempo, a jornada dele alterada. Turno ininterrupto surgiu inicialmente em empresas que trabalhavam durante 24 horas do dia. E aí, esse trabalhador trabalhava, por exemplo, das 6 às 14 numa semana, das 14 às 22 na outra e das 22 às 6 na terceira semana. É uma bagunça no relógio biológico, o trabalhador tem semana que dorme de dia, tem semana que dorme de noite, enfim, fica aquela confusão. Trata-se, sem dúvida, de um sistema mais penoso, né, para o organismo do ser humano acostumar. E porque é assim,
é que se prevê uma jornada de 6 horas para esse tipo de trabalho, para trabalho nessas condições em que o horário do trabalhador é alterado com muita frequência, para que ele se desgaste menos, para que ele consiga se recompor. Então, a jornada para turno ininterrupto é de 6 horas. Hoje em dia, não precisa trabalhar nas 24 horas, a empresa não precisa ser 24 horas, basta que o horário do empregado abranja dia e noite para já se caracterizar o turno. Lembrando que noite no direito do trabalho é a partir das 22 horas, não a partir das 18 ou 19, dependendo do período do ano. Então, é um horário que vá além das 22 horas para caracterizar que o trabalhador está urbano, né? O trabalhador urbano está trabalhando à noite. Pois bem, mas o inciso 14 diz que a jornada para o turno ininterrupto de revezamento será de 6 horas, salvo negociação coletiva. Permitindo uma vez mais aqui, em relação à jornada em turno ininterrupto, de uma flexibilização, porque a negociação coletiva, que é a exceção, que é a ressalva, poderia até estipular que o trabalhador que está se ativando em turno ininterrupto trabalhe 8 horas por dia, sem que essas 2 horas a mais, da sexta até a oitava, caracterizem hora extra? Sim, pelo que está dito aí, isso é possível. O que levaria um sindicato a negociar, né, 2 horas a mais numa jornada sui generis tão peculiar? O mundo dirá. Uma recompensa de um outro lado, um benefício que foi condicionado a isso numa negociação coletiva. Mas fato é que é possível e costuma aparecer na prática, né? Acordos coletivos, convenções coletivas que autorizam jornada de 8 horas em turno ininterrupto de revezamento. O permissivo está na Constituição, o requisito é que isso venha por negociação coletiva, não caracterizando exatamente, então, aqui renúncia, mas uma flexibilização dos direitos trabalhistas consagrados lá na Constituição pela via negociada, ok? É legal estabelecer agora uma distinção entre renúncia e transação. São institutos diferentes, não se confundem, embora normalmente sejam tratados ao mesmo tempo, às vezes até equivocadamente como sinônimos. Vejam, o que é renúncia e o que é transação? Renúncia, está aqui no nosso material, é o ato pelo qual a parte se despoja de direitos sem qualquer concessão da parte beneficiada pela renúncia. Renúncia é simplesmente abrir mão de algo sem levar nada em troca, sem que aquele que se beneficiou da renúncia dê uma contrapartida, sem mesmo a concordância. Não precisa de concordância da parte contrária para que eu renuncie a um direito. Eu me despojo de um direito de forma unilateral e sem qualquer reciprocidade, sem receber nada, nenhuma concessão da parte que foi beneficiada pela renúncia. Agora, a transação já é diferente. A transação é um ato bilateral, pelo qual direitos e obrigações são acertados. Normalmente, situações que ainda estão dúbias, que ainda estão se estabelecendo, ou que ainda se discute, né, se existe ou não um direito. Muito comum nas reclamações trabalhistas. No momento que as partes sentam lá diante do juiz, numa audiência inicial, ainda não se sabe exatamente se o que está sendo pleiteado é de fato direito do trabalhador ou não. A ação pode ser, inclusive, improcedente. Então, quando a gente faz um acordo lá, nós estamos transacionando, pegando uma situação que não é certa e, mediante concessões recíprocas, as próprias partes acertam a situação. Bom, então, nós vamos decidir que eu vou pagar, então, X reais por esse título. Ok, o acordo está feito, né? Então, transação é um ato bilateral pelo qual se acertam direitos e obrigações mediante concessões recíprocas. Se a transação é feita em juízo, ela leva o nome de conciliação. Olha o Google aqui falando de novo. Acordo. Fez uma pesquisa sobre acordo. Quieta, menina. Quieta. Esse assistente, eu vou ter que desligar meu celular, senão ele vai ficar... Deixa eu ver se eu diminuo o volume aqui. Pronto. Que coisa, hein? Quem sabe faz ao vivo, hein? Desculpa aí, pessoal. Bom, vamos lá. Distinção, portanto, de renúncia e transação. Renúncia é um ato unilateral. Transação é um ato bilateral. Pela renúncia, a parte abre mão de um direito
sem nada em troca, sem que a outra parte tenha que concordar, sem que a outra parte tenha que conceder qualquer benefício, sem que a outra parte tenha que fazer qualquer movimento. Na transação, aí já é bilateral, então as partes se compõem, as partes acertam direitos e obrigações mediante concessões recíprocas. Quando essa transação é feita lá em juízo, no âmbito de um processo, ela leva o nome de conciliação. Notem vocês que, para falar de uma flexibilização, que não chega a ser renúncia, nós tratamos aí da possibilidade de alguns temas serem negociados coletivamente, serem objetos de acordo ou convenção coletiva. Isso nos remete à análise dos artigos 611-A e 611-D da CLT. Por quê? Porque foi nesse contexto, né, no âmbito aí desses artigos da CLT, que se consagrou a prevalência do negociado sobre o legislado. Vocês devem ter ouvido muito falar sobre isso na época da reforma trabalhista, no ano de 2017. A prevalência do negociado sobre o legislado. Agora, o que as partes negociarem vai valer no lugar da lei, vai se sobrepor à lei. Ok, não é de todo mentira que isso foi, de fato, disciplinado. Porém, o negociado não é um negociado individualmente. O negociado é um negociado coletivamente. Então, olha só o que diz o artigo 611-A da CLT. A convenção coletiva, negociação com o sindicato, e o acordo coletivo de trabalho, negociação com o sindicato. Estes têm prevalência sobre a lei quando, entre outros temas, dispuserem sobre, e aqui vem uma série de temas que a convenção coletiva e o acordo coletivo podem tratar de maneira diversa da disciplina legal e haverá, então, a prevalência do acordo da convenção sobre o que está na lei. Lembram-se até do princípio da norma mais favorável? E se for o acordo e a convenção falando, vai valer o acordo, né? Sempre a norma mais específica aqui vai prevalecer. Pois bem, o que o 611-A diz? Que matérias que ele diz que podem ser negociadas coletivamente por convenção ou acordo e, uma vez negociadas, vão se sobrepor à lei? Olha o rol. Pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Nós acabamos de ver um inciso da Constituição do artigo 7º que falava da possibilidade da compensação de horas mediante acordo, negociação coletiva, né? Mediante acordo ou convenção coletiva. E agora vem a possibilidade, também na CLT, do acordo da convenção pactuarem sobre a jornada de trabalho, respeitados os limites constitucionais, ou seja, né, 8 horas diárias, 44 semanais. Também pode tratar a convenção sobre banco de horas anual, é lá mesmo, né, que o banco de horas é negociado. Adesão ao programa do seguro-emprego. Já ouviu falar de seguro-emprego? A gente só ouve falar de seguro-desemprego, né? É um plano, um programa disciplinado por esta lei que está aqui, a Lei 13.189 de 2015, se tiver curiosidade, dê uma olhada lá, não é o escopo aqui do nosso estudo analisar, são uma situação ali de benefícios sociais para determinados trabalhadores de determinadas empresas, enfim, um programa aí que pode ser objeto de alguma discussão por força de norma coletiva. Também, plano de cargos e salários, funções compatíveis com condição social, condição pessoal do empregado, funções de confiança, isso pode ser objeto de negociação coletiva. Regulamento empresarial, olha que interessante. A possibilidade de um acordo ou convenção tratar do regulamento da empresa, que normalmente, como vimos na aula passada, é feito só pela empresa individualmente, mas se ela quiser democratizar, pode discutir o regulamento também pela via de acordo ou convenção. O representante de trabalhadores no local de trabalho, isso foi disciplinado pela reforma trabalhista, tinha previsão constitucional desde 88 para empresas com mais de 200 empregados, enfim, um representante que não é exatamente um dirigente sindical, mas alguém que representa ali a coletividade.
teletrabalho sobre aviso e trabalho intermitente, situações específicas, peculiares de trabalho longe dos olhos do empregador, o teletrabalho, sobre aviso, aquele empregado que fica em algum local, pode ser até em casa, mas que pode ser chamado a qualquer momento, ou o trabalho intermitente, que nós vamos estudar daqui a pouco, a lei específica, a disciplina desse trabalho intermitente. Remuneração por produtividade, incluídas gorjetas, modalidade de registro de jornada de trabalho, como é que vai ser feito o controle, não temos um relógio ponto, vamos negociar uma outra forma de controlar a jornada. Ora, havendo controle, a forma como vai ser feito, você pode negociar. Troca de dia feriado, antecipação de um feriado, compensação de um dia ponte, enfim, tudo isso é matéria que pode ser negociada num acordo ou numa convenção com prevalência sobre o legislado. Enquadramento do grau de insalubridade, isso é muito sério, hein? Alguém que trabalha lá no hospital, ganha 40%, insalubridade em grau máximo, será que teria condições de eu negociar o grau? Essa questão foi até impugnada, mas por hora ainda prevalecendo no ordenamento. Prorrogação de jornada em ambientes insalubres. Note, a regra geral é que num ambiente insalubre não pode fazer hora extra. Não deve fazer hora extra. É insalubre, faz mal para a saúde. Então, os níveis de tolerância dos agentes insalubres são todos calculados para uma exposição de 8 horas diária, no máximo. E aí eu prorrogar a jornada ali pode ser um favorecimento ao meu adoecimento. Mas a negociação coletiva pode tratar disso. Vejam a responsabilidade, hein? Prêmios de incentivo em bens ou serviços, algum tipo de bônus, enfim, para melhorar a remuneração. O mesmo se diz para a participação nos lucros ou resultados da empresa, que podem e devem ser negociadas coletivamente. Nós vimos até agora, então, as matérias que podem ser negociadas coletivamente e de forma a que prevaleçam sobre a lei. Agora, vem o 611B e diz assim: constituem objeto ilícito de convenção ou acordo, exclusivamente a supressão ou redução dos seguintes direitos. Olha que legal, talvez vocês não soubessem disso, mas o 611B, então, traz um rol de temas e direitos a respeito dos quais as normas coletivas não poderão deliberar. Não, ao menos, no sentido de suprimir ou reduzir. Sobre os temas que estão abaixo, é para melhorar ou então não mexa neles. Legal, né? Eu até costumo chamar essas matérias que estão aqui no 611B de cláusulas pétreas trabalhistas. Ora, é aquilo que não vai poder ser suprimido ou reduzido, nem mesmo por negociação coletiva. E o que é a cláusula pétrea lá no direito constitucional? Aqueles temas que não serão objeto de emenda, né? Uma emenda tendente a abolir separação de poderes, forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, periódico universal e os direitos e garantias fundamentais. Esses temas nem por emenda podem ser alterados lá na Constituição. Os temas que estão aqui no 611B, nem por negociação coletiva poderão ser suprimidos ou abolidos. Vamos ver, então, o que o legislador considerou tão importante para proteger, colocar com um escudo de proteção em relação a uma negociação que seja para precarizar, né, os direitos legalmente consagrados. Normas de identificação profissional, inclusive anotação de CTPS. Lembra que no início da aula eu falei sobre o princípio da irrenunciabilidade, dizendo que o empregado não pode falar, não, eu não quero ser registrado. O registro, a formalização do vínculo, é o que abre espaço para todo o sistema de proteção desse trabalhador. E, portanto, ele não pode abrir mão disso e norma coletiva não vai poder flexibilizar isso também. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Não tem jeito de negociar isso. É a hora que o empregado precisa mais, ele está desamparado, desempregado, não tem renda, ele não pode, de nenhuma maneira, abrir mão ou flexibilizar o seguro-desemprego dele. Valor de depósitos mensais e as rescisórias do FGTS. Ai, pandemia, eu não tenho como recolher, não vou recolher o fundo de garantia. Olha, não dá para abrir mão disso.
A medida provisória 927, também agora dos tempos de pandemia, permitiu que os fundos, o fundo de garantia dos meses de março, abril e maio, seja pago só a partir de junho. Mas não é que não vai ser pago, não deu isenção, como é que se diz lá nos impostos, né? Acho que é isenção mesmo, né? Isenção de expor. Não tornou indevido o fundo de garantia desses meses, mas só deixou postergar o recolhimento de 3 meses apenas. A partir de junho, se não houver nada diferente, o fundo de garantia volta ao normal. Inclusive, eles vão ter que pagar esses 3 meses de fundo nos 6 meses subsequentes. Também não vai ficar de eterno aí para pagar quando puder, não. É dentro do mês, do ano ainda de 2020, esses meses deverão estar recolhidos. Portanto, o fundo de garantia é sempre muito protegido. Idem para o salário mínimo. Menos que o mínimo não tem como negociar, né? Valor nominal de 13º salário, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Não dá para fazer uma convenção coletiva que fala que quem trabalha à noite vai receber a mesma coisa que quem trabalha de dia, porque a noite é mais penoso. E agora você começa a perceber que este rol aqui do 611B, ele estabelece praticamente um paralelo com o artigo 7º da Constituição. Ou seja, as matérias que para o legislador são importantes, estabelecem um patamar mínimo, né, de segurança para o trabalhador, são praticamente os direitos trabalhistas que estão consagrados na Constituição. Faça um paralelo do 611B desses temas com os direitos consagrados no artigo 7º da Constituição e você vai ver que há uma grande coincidência, se não total, mas em grande parte dos temas. Lá no artigo 7º você encontra também proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa, o salário família, repouso semanal remunerado, folga, né? Remuneração de serviço extraordinário superior no mínimo em 50% do normal. Não dá, então, para uma convenção, um acordo coletivo estipularem adicional de hora extra de 45%. Não pode. Está aqui no 611B. Não pode reduzir nem suprimir um adicional de 50% que está previsto, inclusive, no artigo 7º da Constituição. Número de dias de férias. Não dá para dizer, não, nosso trabalho não é tão penoso, 10 dias, 9 dias são suficientes, uma semaninha por ano de férias já é suficiente. Não, não dá para negociar isso. Acordo e convenção serão inválidos, nulos, né? Será ilícita a cláusula, como diz lá o CAP 611B, se disciplinar férias de maneira pior do que o que está na lei. Gozo de férias anuais com pelo menos um terço, o terço constitucional de férias, sendo preservado, não podendo ser suprimido. Licença maternidade, licença paternidade, proteção de mercado da mulher, todos temas que estão lá, salvo o melhor juízo, na mesma ordem, lá no artigo 7º da Constituição. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço de no mínimo de 30 dias, nos termos da lei, cópia do artigo 7º da Constituição. Normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei, normas importantíssimo, hein? Lá em cima estava falando que eu posso negociar o grau de insalubridade e tudo. Muito cuidado, porque eu tenho aqui um impedimento de suprimir ou precarizar, piorar a situação em relação a normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade, que ainda não foi regulado por lei. Não posso negociar sobre aposentadoria. Opa, foi demais aqui, peraí. Sobre aposentadoria. Eu estava na aposentadoria. Meu Deus, onde é que eu estava? Ação contra... Aqui. Aposentadoria. Seguro contra acidente de trabalho. Ação contra... aqui a prescrição trabalhista. Olha, pessoal, aqui o 611B veio copiando o artigo 7º da Constituição. Ou seja, um bom parâmetro. O que está constitucionalmente assegurado de direito trabalhista não será objeto de acordo ou convenção no sentido de suprimir ou reduzir a proteção. Seriam mesmo cláusulas pétreas trabalhistas. Proibição de discriminação no tocante à admissão de trabalhador com deficiência, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menor de 18 anos, qualquer trabalho a menor de 16, idade mínima para ingresso no mercado de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14. Dos 14 aos 16, eu só posso ser aprendiz.
lá no Senai, no Senac, em algum órgão de aprendizagem, desenvolvendo algumas atividades no empregador. A partir de 16 eu posso trabalhar em plenitude, menos em ambiente insalubre e perigoso e à noite. Com 18 anos, a maioridade plena trabalhista. Não posso negociar medidas de proteção de crianças e adolescentes, não posso estabelecer diferença entre trabalhador com vínculo empregatício e trabalhador avulso. Nós vamos estudar essa modalidade de trabalho quando estivermos estudando os empregados e os outros tipos de trabalhadores. Fica aqui a menção, né? A igualdade de direitos entre o avulso e o trabalhador com vínculo. Logo, não posso fazer um acordo coletivo em que o avulso deixe de ter direitos ou quem tem vínculo tenha mais direitos que o avulso. Aí já segue para o artigo 8º da Constituição, 611-B agora, trazendo direitos que estão consagrados no artigo 8º, na parte mais coletiva, como liberdade de associação profissional ou sindical. A liberdade sindical está aqui neste item e na Constituição, no artigo 8º. Inclusive, direito de não sofrer cobrança ou desconto de contribuição sindical, contribuição associativa, enfim, que seja estipulada num acordo coletivo ou numa convenção coletiva, uma preocupação do legislador da reforma nesse sentido. Direito de greve, oh meu Deus, aqui, cadê o direito de greve? Direito de greve, que também está previsto na Constituição, acordo e convenção não vão poder flexibilizar, precarizar. Atividades essenciais para fins de greve, tributos, disposições previstas nesses artigos aqui, basicamente tratando de licença maternidade, proteção à maternidade e até do homem que vai ser pai, poder acompanhar alguns exames do pré-natal com a esposa para participar melhor desse projeto. Esses temas são importantes, não vão poder ser suprimidos ou reduzidos por negociação coletiva. E aqui no final, então, notem, antes de falar da má notícia aí do parágrafo único, que o 611-B, então, trouxe 30 incisos, até um material farto de proteção do contrato de trabalho e dos direitos trabalhistas, para que eles não estejam sujeitos a uma supressão ou diminuição pela via negocial. Enquanto o 611-A dizia que a convenção e o acordo vão valer mais do que a lei, em boa hora vem o 611-B para dizer, olha, nesses temas aqui, a negociação coletiva não vai poder mexer. Então, já criou aí um bom colchão, digamos assim, né? Um bom patamar mínimo de proteção de direitos trabalhistas que não poderão ser objeto de negociação coletiva que os reduza ou até mesmo os anule, os retire, né? Redução ou simples retirada do direito pela via negocial. Eu queria dar um destaque final aqui para o parágrafo único do 611-B, que diz que regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins dispostos nesse artigo. Olha que maldade do legislador da reforma, né? Ele disse lá no 611-A que eu posso negociar coletivamente em relação à jornada. No 611-B ele fala assim, eu não posso negociar de maneira a precarizar a questão de saúde, higiene e segurança. Mas ele diz, mas jornada de trabalho e intervalo não é segurança e saúde do trabalho. Será que não é mesmo? Será que se eu deixar alguém trabalhando 20 horas por dia, essa pessoa não vai ficar doente? Reflexões que fizemos nas nossas primeiras aulas, inclusive que as primeiras normas trabalhistas foram exatamente sobre duração do trabalho e idade mínima, lembram-se disso? E até da questão do retrocesso de 400 anos, 4.000 anos, 200 anos da reforma, pois bem, era nesse ponto aqui, era deste item que nós estávamos tratando, né? Quando o legislador, em 2017, vem e fala assim, olha, duração de trabalho não tem nada a ver com saúde, foi um momento não muito iluminado, né, do direito do trabalho na voz do legislador brasileiro. Pois bem, não vou para o princípio da continuidade, porque sei que ele vai demandar um tempo razoável. Farei ainda, então, um novo vídeo sobre o princípio da continuidade em separado.
estudamos aqui a irrenunciabilidade como um pressuposto para validação do sistema trabalhista e analisamos possibilidades de um direito consagrado não ser exercido exatamente da forma como posto na lei, e isso, normalmente, essa possibilidade vai se dar por meio de uma negociação coletiva que discipline algo diverso. Com a reforma de 2017, o 611-A prevê que essas normas coletivas vão se sobrepor à lei, né? Vai prevalecer o negociado sobre o legislado, porém, dentro das matérias permitidas do 611-A e observado o respeito, né, às matérias do 611-B, nossas cláusulas pétreas trabalhistas. Valeu? Esse é o fim de mais um encontro nosso. Para o conjunto de matérias desta semana, ainda tenho mais uma gravação, pelo menos, para fazer para vocês, a respeito do princípio da continuidade. Vou ver se eu consigo disponibilizar a tempo antes do nosso encontro, hoje à noite, hoje é segunda-feira, nosso encontro ao vivo, para tirar as dúvidas da aula da semana passada. Então, pessoal, tirando a nossa projeção, vamos tirar aqui, só para que eu possa dar um tchauzinho em tela cheia, como de praxe, e voltamos então para falar do princípio da continuidade no nosso próximo vídeo. Até a próxima!